Olá, crianças, tudo bem? Dando então continuidade à nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar hoje a atividade do nosso material do EMAI, a 18.2, que é a atividade que já vem na sequência, tá bom? Então, peguem o material do volume 2, tá? Página 15 e vamos continuar com as atividades. Então, diz assim: observe sua sala e conte quantos alunos estão presentes hoje. Anote nesse espaço. Bom, como nós não estamos nessa realidade, né, de sala de aula, presencialmente falando, então quantos alunos tem na nossa turma? 26. Então, nós vamos trabalhar com o número total de alunos matriculados, tá bom? Então, nós somos o terceiro ano C, tem 26 alunos matriculados, tá bom? Então, vamos lá para a primeira situação. Se sua turma for dividida em duas equipes com o mesmo número de alunos, quantos ficarão em cada equipe? Vai sobrar algum? Bom, então antes da gente prosseguir aqui com a resolução dos problemas, eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Estão vendo essa folhinha de papel aqui? Estão vendo a folhinha de papel? Então, ela é um inteiro, né? É uma folha inteira. E agora, então, o que a Pro vai fazer? Eu vou dobrá-la ao meio, tá? Ao meio. Então, quando eu dobro ao meio, eu vou ter quantas partes depois? Esse meu inteiro, esse meu todo, eu vou dividi-lo em quantas partes se eu dobro ao meio? Ó, dobrei ao meio, né? Deixa eu aqui acertar. Pronto. Dobrei ao meio. Então, quantas partes agora eu tenho daquele todo? Eu consegui dividi-lo em duas partes, né? Uma, duas. Estão vendo? Ó, aqui tá bem a marcação, né? Só se eu fizer assim, ó. Para vocês enxergarem melhor. Lá, ó. Dividir em duas partes. Eu passei o risco da caneta, olha lá. Certo? Bom, então eu vou voltar, ó, no meio, tá? A dobradura, então, está ao meio, já sei que eu tenho duas partes. E agora, se eu dobrar novamente ao meio este pedaço, ó, ao meio, novamente. Ó, ao meio novamente. Quantas partes eu terei agora? Vocês já sabem me dizer? Ó, então, olha lá. Agora, a gente tem uma, duas, três, 4. Então, agora eu só vou fazer o outro risco aqui, ó. Olha lá, estão vendo? Ó, e agora? Agora 4, certo? Bom, então, eu vou voltar lá no 4. Agora, se esse... Olha aqui, já diminuiu, né? Agora, esse papel eu vou dobrar novamente ao meio. Olha o tamanho que ele já ficou. Olha lá. Quantas partes agora eu vou ter daquela folha? Em quantas partes que eu dividi? Vocês já sabem? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viram? Que legal? Então, como que eu achei essas 8 partes aqui, né? Só dividindo ao meio várias vezes, vocês viram? Olha lá, ó. Viram? Tá, por que a Pro fez isso? Porque nós vamos usar esse raciocínio nas atividades de hoje, certo? Bom, então vamos continuar. Eu queria dar uma pequena demonstração que eu queria fazer para vocês, porque faz parte da nossa aula de hoje, tá? Bom, então qual que é a proposta aqui, ó? A proposta aqui é nós dividirmos a nossa turma em duas equipes, sendo que cada equipe tem o mesmo número de aluno. Não é isso?
Bom, então, duas equipes, então nós vamos dividir a nossa classe, a nossa turma, ao meio, né? Em duas partes iguais. Então, como que nós vamos fazer o 26? Dividir em duas partes iguais. Ora, uma sugestão. Nós podemos decompor o número. Lembra-se que é decompor? Desmanchar. Então, o que é o 26? O 26. O 2 aqui, ele marca 20 e o 6 marca 6 mesmo, tá? 6 mesmo. Então, pronto, decompus o número aqui. Agora fica mais fácil de eu achar. Qual que é a metade de 20, né? Eu sei que 10 mais 10, 20. Pronto, então eu já achei a metade de 20. Ó, então, uma equipe aqui precisa ficar com 10 e a outra equipe aqui também com 10, certo? Porque eu já sei que 10 mais 10 é igual a 20, então a metade de 20, 10. Então, 10 nessa turma, 10 na outra turma, tá bom? E o 6? Qual que é a metade de 6? Esse nós temos de memória também, né? 3 mais 3, 6. Então, a metade de 6 é 3. Então, vai ficar mais 3 nessa turma e mais 3 nessa turma, certo? Então, quantos alunos ficarão em cada equipe? 13, certo? 13 alunos. Quantos ficarão em cada equipe? 13, eu vou pôr o R aqui de resposta, tá? 13 alunos. Vai sobrar algum? Não. Sem sobrar nenhum. Olha lá. Tá? Então, os 26 nós dividimos em duas equipes e com o mesmo número, né? Em cada equipe. 13 nessa e 13 na outra. Certo? Olha lá, ó. Então, vamos seguir. É um sinalzinho de mais aqui que a Pro colocou, tá? Então, vamos seguir. Letra B. E se a turma, a mesma turma, né, dos 26, for dividida em 4 equipes, sempre com o mesmo número de alunos, quantos alunos ficarão em cada equipe? Vamos parar aqui, tá? Lembram-se do papel que a Pro fez? O que eu fiz? Eu tinha lá o papel aberto, que representa para nós aqui agora os 26 alunos. Aí a Pro dobrou o papel ao meio, né? Para ficar duas partes. Então, é como se tivesse 13 em um, 13 na outra, tá? Então, vou pensando no papel e já vão relacionando com a situação, problema aqui que nós estamos fazendo. Depois, o que a Pro fez? Depois que estava ao meio, já dobradinha ao meio, eu dobrei novamente no meio. E aí apareceu quantas divisões lá? 4, não foi isso? Então, é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Ó, veja, eu tenho que pegar uma outra cor de caneta aqui para vocês perceberem bem o que eu quero mostrar. Ó, então, os 26 já estão divididos em duas equipes aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Dividir novamente ao meio essas duas equipes que já estão montadas para nós termos quantas equipes agora? 4, tá? É o que nós fizemos com o papel. Então, ó, 13 em cada uma. Então, eu vou dividir esta equipe ao meio e esta equipe ao meio também. Aí, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vejam que o número é 13 em cada equipe, né?
Qual o número que está abaixo do 13? É o 12, não é? Vocês sabem me dizer a metade do 12? Essa também é fácil. Qual que é a metade do 12? Ó, 6 mais 6. 6 mais 6. Não vamos pegar 6 mais 6, tá? 5 mais 5, todo mundo sabe que é 10, não é? 5 mais 5, 10. Se a gente acrescentar 1 num 5 e o outro 1 no outro 5, vai ficar o quê? 6. 6 mais 6. E aí, eu não acrescentei 2, né? 1 em cada número 5. Então, eu acrescentei 2. Então, 10 mais 2, 12. Ou já quem tem de memória, 6 mais 6, 12, tá? Então, vejam, ó. Vejam que se... Aí vai ficar 1 sobrando, concordam? Porque eu só peguei 12 e aqui tem 13. Então, aqui, ó, esta metade aqui, ó, essa metade aqui é essa equipe aqui, tá? Que eu vou pôr 6 aqui. Essa daqui é essa daqui. Outro 6. Essa daqui é esta, com 6. E essa daqui é essa daqui, com 6 também, tá? Então, sobraram quantos alunos? 2, não é? Então, aqui tinha 13, eu dividi 12, sobrou 1. Aqui também dos 13, eu só dividi 12, sobrou 1, tá? Aqui, ó, 6 mais 6, 12, 6 mais 6, 12, né? Estão vendo, ó? Só que desses daqui, sobrou um aluno. E desses dois aqui, né, que dão 12, também sobra um aluno, tá? Então, por que esses alunos aqui, eles não podem entrar nessas equipes? Porque vejam que tem que ter o mesmo número de alunos. Se a gente coloca esses aluninhos que estão sobrando em uma dessas equipes, as equipes vão ficar, vai ter equipe com mais e outra equipe com menos. E não é isso que é a proposta, é deixar todas as equipes com o mesmo número de alunos. Então, qual é o mesmo número de alunos, né? Que todas vão ficar iguais? O 6, tá? Então, esses alunos aqui, por enquanto, estão de fora dessa divisão. Entenderam? Então, vão sobrar alunos? R de resposta. Então, ó, vão sobrar 2 alunos. Olha lá, já respondemos a outra. Quantos, né? 2. Entenderam o que a Pro fez? Então, aqui eu dividi na metade, né? Eu tive 2 equipes, de 13 cada uma. Aí, eu divido ela novamente na metade. Só que vejam que o 13, né? O 13 não dá para a gente dividir por 2. É que agora aqui... eu podia ter pegado os palitinhos para nós entendermos isso, né? Mas o 12, que é abaixo, né? A gente sabe que dá para dividir, que dá para fazer a divisão ao meio, porque eu sei que 6 mais 6, 12. Não é isso? Né? Muitos têm até de memória que 6 mais 6, 12. Então, e o do 12 para chegar no 13 falta 1. Então, nessa equipe sobraria 1, nessa aqui também, tá? Então, o 12 eu consigo dividir ao meio, né? Porque vai ficar 6 em cada equipe, certo? Bom, espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio da professora. Letra C. Suponha que a turma foi dividida em 8 equipes, sempre com o mesmo número de alunos. Quantos alunos ficarão em cada equipe? Vão sobrar alguns? Quantos? Então, vejam, ó, pensem no papel de novo. Quando
a Pro conseguiu fazer aparecer no papel 4 divisões, né? Ele já estava pequeno, aí eu dobrei novamente ao meio, vocês se lembram? Aí eu dobrei novamente ao meio e depois o que é que apareceu? Né? 8 divisões, viram, ó? Os 8 retangulinhos. Então, apareceram 8 divisões. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vocês já imaginaram aí em casa? O que é que nós vamos fazer agora? Com essas equipes aqui, o que nós vamos fazer agora? Para aparecer 8. Quem pensou? Ah, vamos dividir cada uma dessas ao meio novamente. É isso mesmo, tá? Então, ó, se nós dividirmos essas equipes aqui novamente ao meio, quantas equipes vão aparecer agora? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 equipes, tá? E qual é a metade do 6? Essa é fácil, né? Qual é a metade do 6? Temos de memória. 3 mais 3, 6, não é? Então, agora aqui, ó, eu vou fazer, ó, essas 8 equipes aqui, eu vou fazer aparecer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu sei que cada equipe agora vai ser composta por 3 alunos. Olha lá. Pro, e aqueles aluninhos que ficaram de fora? Continuam ficando de fora. Porque se a gente encaixá-los em uma dessas equipes, essas equipes vão ficar com mais, algumas equipes ficarão com mais, outras com menos. Mas que não é a ideia, porque todas precisam ter o mesmo número de alunos. Então, eles continuam de fora, os 2 aluninhos lá, tá? Quantos alunos ficarão em cada equipe? 3, ó, já vimos. 3. Vão sobrar alguns? Sim. Quantos? 2. Continuam sobrando 2, né? Então, a gente responde: vão sobrar 2 alunos, como anteriormente. Certo? Então, vocês viram que para nós acharmos a divisão por 4, depois por 8, o que nós fizemos? Primeiro, a gente pegou o todo e dividiu ao meio, achamos 2 partes. Aí, essas 2 partes, a gente dobra ao meio de novo, né? Divide ao meio de novo. Saíram 4. E para achar por 8, eu pego essa de 4 partes e divido novamente ao meio, tá? Então, foram sucessivas divisões ao meio, por 2, né? Então, primeiro por 2, depois eu dividi ao meio novamente, saíram 4. Aí, eu dividi ao meio novamente, saíram 8, certo? Então, a intenção da aula é essa, que vocês entendessem, tá? Que conforme a gente vai dividindo ao meio, sucessivamente, vai aumentando, né? As divisões. Então, por 2, se eu dobro ao meio, vão aparecer 4. Se eu dobro ao meio, né? Se eu dobro, gente, tô falando aqui de dobrar a folhinha, tá? Se eu divido, acho melhor falar. Se eu divido ao meio novamente, 8. Certo? Então, agora eu encerro aqui, que já se estendeu bastante, e vou mostrar a tarefa no próximo vídeo.